Olá, bonitos e bonitas, sejam bem-vindos à primeira aula do curso Possibilidades e Desafios da Educação Remota. Esse curso será ministrado por mim, o professor Ítalo Bandeira, em parceria com o Instituto Mendonça de Educação do Cariri, em uma super promoção que nós chamamos de Dobradinha do IMEC. Essa dobradinha consiste em você fazer 2 cursos, sendo um totalmente gratuito e o outro com um curso adicional, que aí você entra em contato com a coordenação do Instituto e vê essas questões. O curso 1 é esse que nós estamos tendo a primeira aula, Possibilidades e Desafios da Educação Remota, e o curso 2 é BNCC, Foco na Educação Infantil, que eu estou preparando com muito carinho. Além disso, o Instituto Mendonça de Educação do Cariri, ele está com uma super novidade, que é o primeiro congresso online de neuroeducação do Ceará. Já vem novidade, preste atenção nas nossas redes sociais e você vai saber tudo sobre esse mega congresso com super profissionais e que está bombando, pessoal. Né? E é a partir desses cursos que o IMEC oferece, do congresso, desse nosso primeiro contato, que é preciso dizer uma coisa: nós estamos vivendo tempos muito difíceis, porém o mundo é para aquele que é capaz de se adaptar, que é capaz de estudar, que é capaz de se transformar enquanto pessoa e enquanto profissional. Né? Seguindo adiante, eu sempre começo minhas aulas com um pensamento motivacional. Eu sei que para muitos isso pode não funcionar, mas funciona para mim e eu acredito que para alguém funciona, né? E a filosofia popular diz que quando a gente toca uma pessoa, você tocou o mundo inteiro. Então, para você que está um pouco apático, que está um pouco aí com uma tristezinha, né, sem saber o que fazer por conta desse momento pandêmico que nós estamos enfrentando, né, a dica que eu dou no começo dessa aula é uma dica que vai servir para você enquanto pessoa e para você compreender também todo o processo do conteúdo que está preparado nesse curso, que está maravilhoso, nesse do da BNCC. A dica é: movimente-se. Independente do que aconteça, mantenha-se em movimento utilizando o que você tem. Gente, pare tudo que você não está fazendo e comece a fazer algo. A vida da gente só muda se a gente entrar em movimento, se a gente fizer alguma coisa diferente do que a gente está fazendo até o dia de hoje. Você tem que se reinventar, você tem que agir. Ítalo, mas eu não tenho condições, me falta dinheiro, me falta tempo, me falta vontade, me falta tudo. Pessoal, vou dar mais uma dica. Se você não tiver nada, se você não tiver nem a roupa para vestir, movimente-se, vá para a rua pelado. Por quê, pessoal? É uma estratégia para ter alimentação, segurança e um teto. Você vai preso. Brincadeiras à parte, pessoal, só para a gente iniciar a aula no estilo que eu iniciaria talvez presencialmente com vocês, mas isso não é possível devido ao Covid. A regra é: movimentos independente do que você tem ou deixa de ter. A gente sempre tem algo para colocar em prática, para colocar em movimento, uma ideia nova. O que nos falta muitas vezes é coragem. Então tenha coragem de ir até o final desse vídeo, tenha coragem de ir até o final desse curso, tenha coragem de se movimentar e se matricular no curso da BNCC, de fazer inscrição no congresso, de procurar outras formações profissionais e outras possibilidades profissionais para você e outras possibilidades enquanto pessoa também. Essa é a minha dica e para a gente não se alongar muito no vídeo, vamos começar com o conteúdo do nosso curso. Né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando vai falar das aulas remotas, muitos de vocês, com certeza, educadores ou futuros educadores, cuidadores educacionais, se inscreveram por conta do momento que nós estamos vivendo, que é o momento do Covid-19, que está presente no mundo, que teve início na China desde dezembro de 2019 e vem se espalhando pelo mundo desde então. Então a gente se deparou com uma situação muito tensa que foi, né, em março de 2020, quando o governador do Ceará, o então senhor Camilo Santana, faz o primeiro decreto de isolamento social no nosso estado, determinando 15 dias de suspensão dos eventos públicos e, consequentemente, isso inclui a educação cearense, as escolas, e a gente viu essa atitude sendo repetida por os demais governadores dos estados brasileiros e por os governadores mundiais. O mundo parou, o mundo está em casa, o mundo se viu
sem poder ir para o comércio, o mundo se viu sem poder ir para a festa, o mundo se viu sem poder movimentar-se e vir como nos garante a nossa Constituição. E diante de toda essa paralisação desse decreto e da situação do Covid, nós tivemos escolas fechadas. Foi babado. Nós que somos professores, eu sou professor já há uns dias, né? Estamos habituados a estarmos indo para a escola, vendo sala de aula cheia, escola cheia, barulho, abraço, beijo, contato pessoal, movimento, interação de saber, construção do conhecimento, tudo aquilo que o espaço escolar nos proporciona, agora está tudo paralisado. Inicialmente, nós pensávamos que íamos ser apenas os 15 dias, que isso não ia chegar com grande intensidade aqui no nosso país, no nosso estado, no nosso município, na nossa rua, na nossa escola. Porém, isso chegou com intensidade. E as escolas estão fechadas há quase 160 dias. Gente, é muito dia para isso estar fechado. São 4 meses sem aulas. E aí, como foi que você se viu? Né? Como foi que ficamos com essa situação? Como foi que ficamos enquanto pessoas? Como foi que ficamos enquanto estado emocional? Como foi que ficamos enquanto profissionais? A gente ficou aí parecendo o Homer Simpson, né? Grudadinho na televisão, vendo as notícias, o número de mortes só subindo, os decretos só aumentando de dias, morrendo de medo. Vários são os nossos medos nesse momento. A gente tem medo do isolamento social porque culturalmente nós somos seres sociais que vivemos em sociedade, em movimentação, em interação com os outros. Medo do que seria a quarentena, né? Ficar isolado em casa, de repente pegar esse vírus. Como é que uma pessoa fica de quarentena na minha casa? Cumprindo regras de higiene que todos os dias, principalmente os tios e as tias da educação infantil, estão ensinando às crianças, mas que a gente não seguia, e esse é um dos motivos para que o vírus tenha se espalhado tanto, né, de forma tão acelerada. Então tem que cumprir regras de higiene pessoal e coletiva bem mais rígidas do que antigamente. Antes era apenas uma orientação, agora passa a ser uma obrigação. Aulas sem acontecer, algumas escolas suspenderam, deram férias pensando que isso passaria em 30 dias. Aulas remotas começando a acontecer de forma embrionária, desemprego em todos os setores, também no setor educacional, redução salarial por parte de algumas empresas e escolas das instituições privadas, que as escolas das instituições públicas mantiveram, né? E uma adaptação que eu denominei de adaptação miojo, instantânea. Em 10 minutos nós tivemos que nos reinventar como pessoas, como profissionais, como educadores, como pais e mães de família. Enfim, nós tivemos que inventar uma nova sociedade, uma nova humanidade. Foi assim que nós ficamos. E daí surge, né, o que nós vamos chamar de educação à distância ou aulas remotas. Nós usamos esses termos como sinônimo e na segunda aula nós vamos descobrir se de fato eles são ou não sinônimos. Tudo isso é muito novo, pessoal. Esse cenário, essa situação nos deixou perplexos, né? E aí o que é que acontece? Acontece que dentro desse cenário, dentro do setor educacional, dentro do setor de produção de conhecimento, que é o setor onde nós estamos inseridos, houveram as primeiras iniciativas. Algumas iniciativas de aula remota se deram a partir do Instagram, que é a rede social mais utilizada no mundo hoje, né? Então, as aulas passaram a ser realizadas através de live em algumas instituições que não tinham equipamentos de educação à distância, como já se tem hoje, ou foi adquirido, ou já tinha, né? Outras atividades, como o envio de exercícios, de avaliações, trabalhos, até mesmo a conversa com os pais, com os alunos, foram se dando pelo WhatsApp, que é uma outra rede social bastante utilizada por nós para comunicação. Posteriormente, o YouTube passou a ser uma ferramenta muito utilizada, inclusive vocês estão assistindo esse curso por essa plataforma. E aí a gente viu sendo inserido em massa, sobretudo nas escolas públicas, em algumas instituições privadas, o Google Meet e o Google Classroom, que eu não coloquei aqui no slide, mas são as ferramentas mais utilizadas, né?
Porém, essas ferramentas, a meu ver, enquanto educador, enquanto pesquisador da área da educação, são todas jeitinho brasileiro de resolver algo. O decreto do nosso governador dizia que as aulas presenciais estavam suspensas, mas que nós poderíamos utilizar do adendo da Constituição, da LDB, que diz que 20% das aulas podem ser ministradas de forma remota. Porém, o Estado, quando eu falo do Estado, eu não estou falando do Estado do Ceará, eu estou falando do Brasil, o país, a nação, a federação nunca nos deu condições de desenvolver a educação à distância, por N problemas. Por isso que eu estou falando que nós começamos a vivenciar, nesse momento pandêmico, uma educação remota nas coxas, né? Como eu diria se estivesse presencialmente, com o jeitinho brasileiro, fazendo o que dava pelos instrumentos que nós já tínhamos, porque nós não tínhamos uma estrutura para desenvolver a educação à distância. E aí a gente ficou se perguntando como fazer. Nós ficamos nos perguntando, né, qual seria o nosso destino, o destino da aprendizagem dos nossos alunos, como nós nos reconstruiríamos enquanto escola e enquanto educadores. Pensando nisso, né, vieram os primeiros desafios. Um dos grandes desafios, principalmente para quem é professor de escola pública, né, e na escola particular nós encontramos esse desafio também, só que não de forma tão gritante, é mais amenizado, foi, né, a questão dos problemas sociais, das divergências sociais. Todos aqueles equipamentos, todas aquelas ferramentas mostradas anteriormente, Instagram, WhatsApp, Google Meet, né, são ferramentas tecnológicas, são frutos do capitalismo e nem todo mundo pode consumir, nem todo mundo pode ter. Principalmente, sobretudo, acesso à internet, que no nosso país não é barato. Então aí houve um processo de segregação social, de acesso à educação. A educação passou a enfrentar um problema que ela vem tentando minimizar há muito tempo, que é a questão da equidade na educação. Enquanto muitos dos nossos alunos têm iPhone de última geração, alguns dos nossos alunos, principalmente quem é professor de instituição pública, tem dificuldade de se alimentar, né? A questão do iPhone e do iPhone que estão tocando, uns com acesso e outros sem acesso. E aí a gente fica pensando na trajetória educacional desses alunos, na evasão escolar, no abandono da escola, né? Como atender essas demandas. Do outro lado, né, nós temos professores necessitando de equipamentos adequados para elaboração, construção, planejamento e divulgação, né, e ação das aulas remotas, né? E aí a gente vai enfrentar problema de conexão, a gente vai enfrentar problema de equipamento que não tem, a gente vai enfrentar problema de equipamento que nós não sabemos mexer, como editar um vídeo, por exemplo, né? Então vão sendo gerados vários problemas na educação, e isso falando desse cenário atual. Isso é muito importante, pessoal, que essa introdução se dá porquê desse curso, né? O nosso curso, ele tem um porquê, nós estamos vivenciando isso e estamos vivenciando com dificuldade, mas que isso é algo que está previsto desde o final dos anos 80, quando a internet começou a ser divulgada pelo mundo inteiro, né? A chegar no mundo inteiro. E a gente está enfrentando essa dificuldade hoje, quase 40 anos depois. Somado a isso, nós temos um setor de gestão com vários problemas para resolver. Todos esses problemas citados antes. Na iniciativa privada, a gente tem a gestão sofrendo a evasão da clientela, a necessidade de dar conta de uma folha de pagamento, de entregar, né, um conteúdo adequado. Na iniciativa pública não é diferente, os gestores públicos também têm que dar de conta de tudo isso. E aí a gente tem um bolo de problemas para resolver, que se estende muito mais além do que o aluno assistir ou não às aulas remotas. É para que essa aula remota aconteça. Nós temos estrutura? Né? É a grande pergunta. E aí, pessoal, eu adoro a Gabriela, porque a Gabriela representa, né, a nossa postura sociocultural diante do novo.
né? A Gabriela tem a música da novela bem famosa, que é Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E nós, profissionais da educação, em grande parte, mudamos pela dor, mudamos pela força da obrigação, mas nós temos uma resistência à mudança. E quando eu falo de profissionais da educação, não estou incluindo só o professor, nem colocando a culpa no professor. As aulas remotas existem, nós vimos uma série de dificuldades que são reais, mas que nós também entendemos que essas dificuldades estão aí faz tempo. Nós só não éramos obrigados a pensar nelas porque nós não éramos obrigados a atuar como profissionais da educação à distância, como profissionais da educação que possa desenvolver aulas à distância de forma remota. Então, muitas vezes, nós nos pegamos pensando numa postura engessada, fixa, clássica de ser professor, que sobe para a sala de aula com o seu diário, faz a chamada, registra sua aula, dá sua aula de forma presencial e que não pense em outras possibilidades. Falar de tecnologia e educação, essa discussão ela é super antiga. A nossa prática é que é atual. E é por isso que nós enfrentamos todos esses problemas. Porque desde as políticas públicas que pensam em educação até o nível mais local, que é a sala de aula, nós não pensamos em tecnologia e educação. Né? Então, por isso que nós estamos enfrentando essas dificuldades. Quando a mínima tecnologia ela chega, ainda dentro do contexto presencial, como é o caso do professor online na rede estadual do Ceará, por exemplo, e em outras instituições da rede privada também, já tem um sistema informatizado de registro de aula, de registro de frequência, a gente começa a dizer que isso é difícil, que tem problema, que o sistema cai, que o sistema não salva, que o sistema aquilo, e começa a se reclamar. Então, essa caracterização da dificuldade da aula usando equipamentos tecnológicos, da dificuldade da aula voltada para a questão tecnológica, é muito da postura de um profissional da educação, Gabriela, que aprendeu a ser professor com os seus professores quando foi estudante na escola e que na faculdade tinha um discurso de inovação, mas que na sua prática mantém-se resistente. E aí, o que nós vamos fazer a partir dessa reflexão? A partir dessa reflexão, nós vamos pensar em duas grandes questões. A primeira grande questão que a gente coloca, pessoal, nesse vídeo é que horas ele vai começar a lista com as 10 dicas para uma boa aula remota, né? A pergunta que vocês estão se fazendo, se você chegou no vídeo até esse momento aqui, você está se perguntando, poxa, a gente se inscreveu nesse curso pensando que ele ia dar a fórmula mágica de como dar aulas remotas. O que é que a gente poderia fazer? Então, essa é a primeira pergunta que você está fazendo, né? A segunda pergunta que alguns de vocês que estão assistindo e que chegaram até aqui no vídeo podem se fazer é por que temos tanta dificuldade com o novo? Por que nós não pensamos nisso, nesse novo que não é tão novo antes? Né? Eu acho que é uma pergunta que alguns, eu acredito e vou continuar acreditando, tendo fé que essa é uma das perguntas que vocês estão fazendo. E aí, pessoal, eu fico aqui, né, pensando se você vai escolher a primeira opção, não, a segunda opção sim, ou até mesmo invertido, né? Qual dessas duas perguntas você estava se fazendo até o momento? E saber qual pergunta vocês fizeram, né, é muito importante. Eu queria muito que vocês deixassem aqui nos comentários, né? É tipo, na hora das duas perguntas, eu pensei primeiro nas 10 dicas ou eu pensei na dificuldade que a gente tem no novo? Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários, se possível, né? A gente se faz essas perguntas quando a gente não sabe estabelecer a diferença entre essas duas coisas aqui, né? Eu fico me perguntando, né, se fosse numa aula presencial, porque aqui a gente não está tendo a interação, mas vocês também podem deixar nos comentários, né? Inicialmente, o que vocês pensam dessas duas imagens e dessa pergunta, né? Qual a diferença dos dois? Qual a diferença do bolo e da sala de aula? Pessoal, se você não sabe a diferença, você precisa urgentemente fazer o curso da BNCC Foco na Educação Infantil e vários outros cursos que o IMEC oferece, porque você precisa se repensar como professor.
Por que você precisa se repensar como professor? Porque a diferença entre o bolo e a sala de aula, além da diferença física e funcional, né, porque a gente está vendo que fisicamente os dois são diferentes, que a função dos dois também é diferente. Mas é a forma como os dois são feitos, são postos em prática. Para fazer um bolo, eu tenho uma receita pré-definida. Eu posso até ter os 10 principais ingredientes, como teria os 10 principais dicas, né, lá da pergunta anterior. Posso ter os 10 principais ingredientes para fazer um bolo como esse. Saber a ordem e o momento de colocar cada um. Se eu não acertar da primeira vez, eu posso fazer a segunda e já vai dar melhorzinho. Da terceira está perfeito. Né? Porque não se muda a forma de fazer esse bolo em si, essa receita em si. A sala de aula, ao contrário do bolo, ela não tem uma receita. A sala de aula, ao contrário do bolo, não dá para acertar todas as vezes e talvez não dê para acertar da primeira vez. Né? A sala de aula é um espaço dinâmico. Então, o professor que faz um vídeo com as 10 dicas para você se tornar um super professor de aula remota, ele está falhando porque ele está tratando a sala de aula, a aula remota, a aula presencial como um bolo, como algo muito fixo, que pode ser feito dessa forma e fazer sucesso. Mas não é assim. Cada sala de aula tem uma essência, cada aluno tem uma essência, é diferente. E o nosso trabalho como professores é estudar, é estar buscando novo, buscando novas iniciativas, buscando coisas que deram certo em outras escolas, em outras salas de aula, em outras aulas remotas e testar. A escola é um grande laboratório. A escola é isso, a escola é viva. Né? Então, eu torço muito para que todas as pessoas que estão fazendo este curso tenham feito a segunda pergunta. Né? Por que é que nós tememos o novo? Por que é que a gente tem tanta dificuldade com o novo? Porque é essa pergunta que vai nortear todo o nosso conteúdo de hoje. Né? Seguindo, né, pensando nessa possibilidade das perguntas, né, a gente vai começar a falar da aversão ao novo. Todo o nosso comportamento é uma construção social. E a construção social da realidade, ela passa por 3 passos bem definidos. A externalização, a objetificação e a internalização. A externalização é quando o indivíduo cria uma ordem nas suas impressões. Nas suas impressões e externa seus pensamentos pela linguagem. Então, quando nós estamos passando por nosso processo formativo, enquanto indivíduos, da infância até a vida adulta, nós convivemos com pessoas, nós vivemos em determinados espaços e esses indivíduos eles vão materializando em nós muitas das ideias através desse processo de externalização, do que eles pensam. E a partir daí a gente vai formando, a partir das diferentes linguagens, a gente vai formando nossa opinião, nossa personalidade enquanto indivíduo. E aí a gente passa à objetificação, que é onde a linguagem e o comportamento criam hábitos e instituições. As ideias são retificadas. Então a gente junta um pouquinho daqui, um pouquinho dali, forma nossa personalidade, externaliza novamente e vai reconstruindo a sociedade onde a gente está. E aí vai vindo a internalização, que é quando a sociedade formada pelos hábitos e instituições cria a consciência e molda a percepção de realidade do indivíduo. Então a gente vai modelando quem nós somos ao longo da história. Nós somos seres socialmente construídos. Nós somos seres que passamos por uma construção social, onde eu tenho um indivíduo, onde eu tenho um sujeito que tem uma vivência histórica, que vive numa determinada comunidade, essas comunidades formam determinada sociedade, e essa sociedade forma uma cultura com determinados hábitos. E aí, dentro desse conceito de novo, nós fomos culturalmente educados a pensar, a ter medo do novo. Nós fomos educados a pensar, essa juventude de hoje não tem jeito. No nosso tempo, as coisas eram assim, assim. No tempo que eu era aluno, os professores faziam desse jeito e dava certo, a gente aprendeu. Então, a gente internaliza isso, né, a partir de outras externalizações, a partir de outras vivências que nós passamos. Então, a gente passa a hipervalorizar o que é antigo, o que passou, o que é histórico, que tem um valor na nossa vida, mas que o mundo, a sociedade, ela é dinâmica, ela se remodela. E nós temos muita aversão ao que vem surgindo novo, as novas tecnologias,
aos novos meios de comunicação. Nós temos muita dificuldade com ideias novas, com padrões de cultura diferentes do nosso. E é essa postura cultural que nos fez ter medo de inserir a tecnologia em sala de aula e dizer que os alunos não estavam preparados para poder usar a tecnologia, né? Quando nós dizemos o celular é proibido em sala de aula e não usamos o celular como ferramenta pedagógica nas aulas presenciais e justificamos isso dizendo que o aluno é imaturo para poder usar e ter acesso a essa tecnologia, nós estamos sendo omissos com o nosso papel enquanto professor. Por quê? Porque, na verdade, nós que temos medo daquilo que não conhecemos, então nós também não podemos ensinar aquilo que nós não conhecemos. Né? Pensem nisso como sendo o pontapé inicial de você reformular suas ideias sobre essas aulas remotas e sua postura como futuro ou como educador na atualidade. Né? Seguindo essa ideia e esse raciocínio, pessoal, né, vão surgir, né, não só nesse momento de isolamento social e de aulas remotas, mas no contexto da educação, vários conceitos que nós utilizamos, que nós dizemos que é importante, que até fazemos um cursinho aqui e outro ali, mas que, na verdade, nós não estamos incorporando, nós não fazemos uso de forma adequada e nós acabamos tendo várias dúvidas em relação a esses termos, né? Como tecnologia, NTICs, que significa Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, né? Técnica ou novas técnicas, EAD, Educação à Distância, aulas remotas, tecnologia aplicada à educação. Esses termos já existem há décadas, né? Mas a gente só foi se aproximar deles com mais intensidade nesse momento por conta do isolamento social. Então, o professor que quer, no seu planejamento, fazer uma super aula, seja ela presencial ou remota, ele precisa, antes de mais nada, entender o conceito, porque muitas vezes nós empregamos esses conceitos como sinônimo de objetos, tecnologia como sendo sinônimo de data show, tecnologia como sendo sinônimo de vídeo, de celular, né? E tecnologia não é só isso, né? Isso é um componente da tecnologia. Né? A diferença vai estar justamente na técnica de como você vai fazer uso dessa tecnologia. Então, a aula de hoje, nós vamos nos prender a esses três primeiros conceitos, né? O de tecnologia, o de novas tecnologias da informação e comunicação e o de técnica. Na aula 2, a gente vai falar um pouco sobre esses outros três conceitos, pessoal. Então, seguindo o baile, você só vai compreender a aula 2 se você assistir essa aula 1, tá certo, pessoal? Vamos dar continuidade. Eu sei que às vezes é cansativo estar na frente do computador, mas você tem que fazer a linha Ana Maria Braga. Acorda, menina, né? E aí eu acordo, menina, para poder a gente discutir essa pergunta. O que é tecnologia? Como eu já falei anteriormente, para vocês, tecnologia pode ser isso que está representado nessa imagem aí, né? Computador, tablet, internet, música, e-mail e tal. E a gente tem uma aversão tão grande a essa tecnologia que quando eu digo que é para vocês mandarem os trabalhos por e-mail, minha gente, é uma dor de barriga enorme, querem mandar pelo WhatsApp. Porque nós não fazemos uso da tecnologia na educação e agora nós estamos sendo obrigados. Né? Eu vou repetir isso durante o vídeo todinho, porque vocês só estão fazendo esse curso porque estão sendo obrigados a enfrentar esse momento. E a gente tem que parar com essa mania de fazer as coisas apenas quando é obrigado. Se já tivesse fazendo há mais tempo, estava só dando um close, sendo super professor das aulas remotas, né? E aí a gente se questiona, então vamos em busca das respostas, né? Quando a gente fala de tecnologia, pessoal, nós estamos falando de um conjunto de conhecimento e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de equipamento em um determinado tipo de atividade. Então, pessoal, segundo Kensky, né, eu tô fazendo esse curso baseado no livro da Vani Moreira Kensky, né, um livro que eu sempre mostro em sala de aula. Alguns de vocês já até viram que eu levei para a sala quando eu dei aula presencial para alguns. Né, Educação, Tecnologias e Novo Ritmo da Informação, que está na sua 8ª edição. E acho importante que a Kensky ela chama a atenção para que tudo que nós vivemos e fazemos é tecnologia. Então, a invenção da roda, por exemplo, foi uma super tecnologia que revolucionou o estilo de vida humano. Então, se você pegar um livro, é uma tecnologia. Se você pegar
Um espremedor de alho é um tipo de tecnologia, porque a gente tem muita facilidade em associar a tecnologia apenas ao que é novo, apenas ao que é digital, apenas ao que nos leva à conexão, aos meios de comunicação. A gente tende a associar a tecnologia como isso, mas não. Tudo aquilo que teve princípio científico de investigação, que foi inventado e que tem uma utilização, é tecnologia. Então aí estão grandes extremos, pessoal, da tecnologia de transporte, por exemplo. A invenção da roda foi extremamente importante para que tempos depois Santos Dumont inventasse um avião. Vocês já viram um avião sem roda? Não tem. Então é o jeito de se locomover do ser humano muda a partir de uma invenção tecnológica que é aprimorada com o tempo. O uso da tecnologia, o emprego da tecnologia, é isso que nós chamamos de utilização de um equipamento em determinado tipo de atividade humana. Né? Então, a tecnologia nada mais é do que ideias que se materializaram, que se que se tornaram um objeto com utilidade para as atividades humanas, facilitando assim essas atividades, ou dificultando se você tiver a síndrome do professor Gabriela, que não quer se reinventar e fazer uso, né? Nas atividades cotidianas, lidamos com vários tipos de tecnologia. As maneiras, jeitos ou habilidades especiais de lidar com cada tipo de tecnologia para executar ou fazer algo chamamos de técnica. Veja só, pessoal, vocês que são donos de casa, que são habituadas a estarem no lar, na cozinha, cozinhando para os seus maridos, acho lindo quem vive isso, mas não é meu caso, mas mesmo assim eu cozinho para mim mesmo. Então vamos pensar no doce de mamão para poder a gente exemplificar o que a Kenzie quis dizer nesse trecho do livro dela. O jeito tradicional aqui no Nordeste, no Ceará e principalmente no Cariri, onde nós estamos localizados, de fazer o doce de mamão, era moendo. Né? Descascava-se o mamão verde, tirava as sementes e moía as tirinhas do mamão lá no moinho, aquele moinho super pesado. Com o tempo, né, a tecnologia foi passando e viu-se que ralando naquele ralinho antigo, quadradinho de metal que a gente tem, enferrujando o cantinho na cozinha da gente, ralando seria mais fácil. E depois o homem inventou o triturador. Gente, tudo isso que eu estou falando, o moinho, o ralo e o triturador, são tecnologias. São empregados para a mesma utilidade, que é fazer o doce de mamão. Tem a mesma utilidade. Se eu faço o doce de mamão no moinho, no ralo ou no triturador, continua sendo tecnologia, continua tendo a mesma finalidade. O que mudou foi a técnica, o como eu estou fazendo. Então, a técnica é como eu vou utilizar a tecnologia. Você precisa da tecnologia, mas quer que adianta, né? Eu ter a tecnologia e usar a mesma técnica de 1900 e trocentos anos atrás. Um exemplo clássico de quando a gente fala de tecnologia na educação é essa. Né? Você vai lá e bota no seu plano de aula lindamente, né? Usar a tecnologia para aprimorar a aula, não sei o que, tá bem feita, né? Aí tá aí, qual a função do quadro negro? E escrever belíssimamente um texto, fazer um desenho e tal. Você usa o Datashow. Qual a função do Datashow, querida? A mesma função do quadro negro. O que mudou foi o equipamento, mas a técnica é praticamente, né? A tecnologia mudou, a técnica mudou, mas a finalidade é praticamente a mesma, é como o doce de mamão, né? Então, se você vai usar o Datashow, você tem que procurar uma alternativa que chame a atenção daquele herê, daquela criança, daquele indivíduo que você está ensinando. Caso contrário, se você for entupir um slide de texto para a criatura só ler e copiar do slide, então você está usando a mesma técnica que sua professora lá dos anos 30 utilizava, né? Então você precisa achar uma técnica que inove a sua estratégia de ensino a partir da tecnologia que você tem em mãos, né? E aí, pessoal, dentro desse contexto, a gente vai ter aqui o conceito de novas tecnologias, né? Nova tecnologia, para a gente, vem como sinônimo de eletrônica, microeletrônica, telecomunicação. Essas telecomunicações, essa microeletrônica, elas vão evoluindo, né? Com o passar do tempo, vão adquirindo novas funcionalidades, vão adquirindo novas possibilidades de uso.
E vão surgindo aí novas máquinas e equipamentos para o uso na educação e em outros setores da vida também. Só que essas novas tecnologias, elas evoluíram tanto que elas têm uma base material, que são as máquinas e o equipamento, e elas vão ter uma base imaterial, que é o espaço virtual. Esse espaço virtual é onde nós criamos nossos avatares, que é aquele personagemzinho do Facebook, do Instagram, do WhatsApp que vocês criaram, né? E aí, o que é que acontece com isso? Né? Nós passamos a ter uma vida num lugar chamado cyberespaço, no espaço virtual. E a gente aprende rotineiramente a usar esse espaço virtual para divulgar a nossa vida, o que nós estamos fazendo, deixando de fazer, nossos sentimentos, né? Quando eu estou triste, irritado, traído, enfim. Nós usamos o espaço virtual para fazer fofoca, nós usamos o espaço para tudo. Por que nós não podemos usar o espaço virtual para dar aula? Por que é que é um bicho de 7 cabeças? Por que é que o trabalho aumentou? Minha gente, eu não vou mentir. Eu estou amando trabalhar em casa. Estou aqui gravando essa aula de short, camiseta e descalço no meu quarto. Então tá babado, tá maravilhoso. A gente sempre quis isso. Mas por que é que a gente diz que tá difícil? Porque a gente tem a versão ao novo. Porque a gente aprendeu a usar essa base material das novas tecnologias para produzir essa matéria-prima que é a informação, que não tem utilidade. E quando a gente precisa utilizar para produzir informação de utilidade, a gente se coloca no lugar de vítima. Né? E aí o que é que acontece, povo? Né? Nós estamos fazendo justamente aquilo que nós dissemos para os nossos alunos não fazer. A gente tem que assumir isso. Né? Se você está fazendo isso, meu amor, pare, pense, estude e se transforme no profissional do futuro, porque eu tenho uma coisa para lhe dizer. A educação não vai mais ser a mesma. A educação não vai mais voltar para os parâmetros tão tradicionais quanto ela vinha sendo na educação presencial. Muita coisa do que está surgindo aqui vai permanecer, porque são nos momentos de crise que as tecnologias são inventadas. O absorventezinho, meu amor, que você está usando nesse momento agora, por exemplo, foi inventado durante uma guerra como curativo. Depois que a guerra acabou, que olharam, vamos fazer o que com isso? Ah, vamos transformar no absorvente para a mulher colocar que está menstruada, que aí a gente vende e ganha dinheiro com isso. Então, todas as grandes invenções, eu acho absorvente uma grande invenção, e o Uber também, elas surgem no momento de crise, elas surgem no momento de tensão. E elas ficam, elas podem até ganhar outra função, mas elas vão ficar. Então você tem duas alternativas. Ou você se adapta e se torna um professor com bases tecnológicas, ou você vai procurar outra coisa para fazer. Né? É bem isso. São essas as alternativas que nós temos. Mas dando continuidade, eu sei que você está horrorizado, está em pânico, está com seu cabelo em pé. Isso se você chegou até essa parte do vídeo, né? Você está de cabelo em pé com tudo isso. Mas eu tenho uma coisa para dizer. Não é só isso. Não podemos pensar apenas o novo. Apenas o que está surgindo. Para a gente compreender o que surgiu, para a gente entender, materializar isso na nossa cabeça, se refazer enquanto professor, a gente precisa ver a origem. De onde tudo isso surgiu, qual é o objetivo do uso o real objetivo do uso da tecnologia em sala de aula ou para a educação à distância com aulas remotas. Né? Então, meu amor, se você achou muita coisa até agora, senta aí e vamos conversar mais um pouco. Né? Vamos lá para frente. O que é que nós temos ainda para entender? Nós temos que entender que essa evolução tecnológica, né, ela está associada à evolução do homem. A evolução social do homem confunde-se, na verdade, com as tecnologias desenvolvidas e empregadas em cada época. Né? Diferentes períodos da história da humanidade são historicamente conhecidos pelo avanço tecnológico correspondente. Né? E aí eu coloco essa tirinha aí para vocês verem, né? Na Idade da Pedra se inventa uma tecnologia que são os objetos feitos de pedra. A Era do Bronze, isso a gente estuda lá em História, né? A Era do Bronze, quando o homem descobriu esse metal e começou a desenvolver seus equipamentos. Imagina aí, antes eles cortavam a árvore com a pedra, eles acendiam fogo com a pedra, eles faziam tudo com as pedras. Aí de repente descobre o bronze, que dá uma história de corte maior. O tanto que não se melhorou. Então, socialmente, toda vida que surge uma tecnologia nova, toda vida que surge um equipamento novo, né, o homem muda o seu estilo de vida. A sociedade muda, a cultura muda, a forma de se relacionar um com o outro vai mudando. Aí vem e descobre o ferro. Minha gente, essa descoberta foi boa! Né?
Quando se descobriu o aço e o ferro, as guerras aumentaram entre o homem. Começou a era do escudo, né, que é quando se tinha grandes guerras em busca de grandes territórios. Na era moderna, nós já começamos a ter o processo de industrialização, jeito que demorava anos para ser feito, ou que demorava horrores para ser produzido em grande quantidade, agora era produzido com muito mais velocidade. E aí nós estamos na era do computador. Queridos e queridas, bonitos e bonitas, se nós não usávamos o computador para dar aula, agora nós vamos usar, porque em cada época surge algo que fosse. Tudo isso aí, que surgiu antes da era do computador, uma grande guerra aconteceu, uma guerra entre povos aconteceu, para poder eles descobrirem essa utilidade e quererem ganhar a guerra. Nós só produzimos algo útil quando a gente está num momento de crise, como eu falei antes. E aí veio o Covid-19 para dizer: pare, se sente, repense sua vida enquanto pessoa, melhore sua convivência com seu marido, eduque seus filhos, não transfira a responsabilidade para a escola. E se você é professor, meu amor, aprenda a usar a tecnologia, porque as gerações atuais, elas têm uma linguagem diferente, porque elas já nascem utilizando esses equipamentos. Se você, enquanto professor, não utilizar esses equipamentos, você não vai acompanhar a evolução social da humanidade, você não vai acompanhar a evolução social e vai ficar para trás. Vai ficar sendo aquele professor, igual o que eu tinha na faculdade, que ele usava transparência na era do data show. Abafa o caso. Não que fosse ineficaz, né? Fazia a mesma situação, mas o coitado subia para o primeiro andar, carregando um projetor de 200 kg, tendo o data show mais leve. Então, a revolução tecnológica não se restringe apenas aos novos usos de determinados equipamentos e produtos. Ela altera comportamentos. A ampliação e a banalização do uso de determinada tecnologia impõe-se à cultura existente e transformam não apenas o comportamento individual, mas todo o grupo social. Então, bebê, né, quando a máquina a vapor foi inventada, foi um salto para que a indústria nascesse, para que a gente tivesse motores. Os para-raios, por exemplo, mudou completamente a história do homem viver numa construção horizontal, onde só existia casas. Com a construção do para-raio, foi possível construir prédios de 60 andares, porque a gente sabe que quanto mais alto o prédio, mais ele tem força de atrair raios. Com o para-raio, você evita que o prédio exploda, né, querida? Então, a invenção do para-raio mudou o jeito de morar do ser humano, o jeito de produzir o espaço urbano. Um objetozinho bem pequenininho, mas com uma funcionalidade gigantesca. Vocês estão entendendo que cada vez que a tecnologia surge, ela força a sociedade a mudar a sua forma de organização. Então, meu amor, não se reclame. Seja um educador do futuro e use a tecnologia na educação. Corra atrás disso. Assiste. Minha gente, o que o YouTube não ensinar, nada mais ensinar você. No YouTube você aprende tudo. Eu aprendi a fazer arroz vendo vídeo no YouTube. Então, por que é que você não pode aprender a mexer no seu computador? A usar um recurso diferente no seu computador? Usar um aplicativo diferente para gravar suas aulas? Por que você não pode se sentar e fazer uma pesquisa? Porque nós somos preguiçosos. Nós nos graduamos, fazemos uma especialização, alguns chegam ao mestrado, doutorado, mas chega um tempo que a gente diz: eu não vou mais estudar porque eu sei de tudo. Aí o mundo está em constante transformação, surgindo novas tecnologias, você não acompanha e depois fica dizendo que a coisa nova que foi inventada não tem utilidade, porque você tem preguiça de estudar, porque você tem preguiça de ler um livro, porque você tem preguiça de ir atrás de conhecimento novo. É nesse sentido que nós não podemos ser professor Gabriela. Eu sei que nós enfrentamos muitas dificuldades, desde a questão salarial até a dificuldade com o chefe familiar. Pessoal, não tem quem não enfrente dificuldade, né, meu amor? As dificuldades existem para serem superadas. Aí entra aquele primeiro slide da aula. Movimente-se, né? Começa trabalhando no que você tem. Se você tem um celularzinho com a memória falhando, mas que ele entra no YouTube, começa a pesquisar como se dá uma boa aula remota. Você precisa se reinventar como pessoa. Gente, eu vou contar um segredo. Na aula 2 eu vou dar algumas dicas, tá, pessoal? De você se melhorar como pessoa e como professor nesse tempo de aulas remotas. São dicas que você pode usar como parâmetro de partida, né? Aí, tem essa dica aqui. Será que dá certo? Eu vou adaptar do meu jeito, a minha realidade, a minha série, aos meus alunos, a minha escola. Né? Porque se você não fizer isso, a Kensky que chamou a atenção no seu livro. Ela vai dizer que cada inovação tecnológica, cada passo adiante em direção ao progresso, sempre produziu desemprego. Como assim? Tu está dizendo que eu estou fazendo um curso, me propondo a pagar um outro curso que eu vou ficar desempregado? Não. Se você fizer os cursos, você vai começar a refletir a necessidade de mudar e de se adaptar e de se tornar um professor que acompanhou o desenvolvimento sócio-histórico da humanidade.
Mas caso você não se adapte, caso você não mude, vai sim. A prova disso são os tecelões do século XVIII. Né? Quando a máquina de tecer foi inventada, os tecelões começaram a quebrar as máquinas com medo de ficarem desempregados, porque não iam mais precisar deles. Ao invés de querer aprender a mexer nas máquinas para poder não ficar desempregado, para poder produzir até de forma mais acelerada. Por isso, minha gente, que se você se reclama e bota culpa em tudo, meu amor, você tem grandes chances sim de ficar desempregado, porque quando a tecnologia surge, ela pode substituir, né, os taxistas, por exemplo, né? Quando o carro foi inventado no século XX, né, para se ir de um lugar para o outro em cidades grandes e distantes, se chamava acho que é cocheiro, não? Acho que é alguma coisa assim, né? O carroceiro, né? Aquela pessoa que vinha naquela carroça mais chique, mais estilizada, para poder levar os ricos de um lugar para o outro nas cidades. Quando o carro foi inventado, que os carros de praças começaram a surgir, não era nem táxi, era carros de praça, né? Você vê que tudo muda. Os bichinhos das carroças começaram a ficar desempregados porque, em suma, eles eram muito idosos já para poder tirar a carta de habilitação e poder comprar um carro e poder transitar, continuar levando pessoas de um lugar para o outro. Então, minha gente, toda mudança tecnológica ela vai sim provocar desemprego, principalmente em momentos de crise, né? Se for observar um outro exemplo que a Kensky dá, é a questão da máquina das pessoas que vão datilografar, né? Nos anos 80, quando o computador começa a surgir, ou eu vou mudar, ou eu vou ficar desempregado. Aí quem era mais novo fez o curso de computação, de digitação e arrasou no mercado. Porque eles já tinham uma técnica de digitação, eles só aprimoraram. Que é o que a gente está fazendo agora. Nós já sabemos ser professor. Nós já sabemos dar uma boa aula. A gente só precisa se aprimorar mesmo, sabe? Ou então você pode entrar dentro do pote que eu chamo o pote da reclamação, o pote da Gabriela e ficar acuado olhando o mundo acontecer e você lindamente com medo de experimentar o novo. Porque aquelas expressões que eu disse anteriormente, né, de que o novo não presta, que no meu tempo era melhor, induzem a gente a ter medo do novo, a ter medo de se jogar, né? Eu tenho uma amiga que o povo diz que ela é viciada em estudo, mas os dólares dela, as cifras na conta bancária dela, com certeza são bem maiores do que a minha, porque ela estuda bem mais do que eu. Então, estar buscando o novo é essencial para que a gente se torne não só professores de sucesso, mas profissionais, pessoas de sucesso, pessoas realizadas, né? Continuando com essa análise, né, a gente vai falar agora propriamente de educação, né, quando a Kensky diz no seu livro, a educação também é um mecanismo poderoso de articulação em relações entre poder, conhecimento e tecnologia. Ter acesso a determinadas tecnologias e a determinados tipos de conhecimento dá ao indivíduo poder, dá ao indivíduo, como eu falei anteriormente, quanto mais conhecimento a gente tem, mais possibilidade de ganhar dinheiro, de ser uma pessoa de sucesso, bem-sucedida, tem. E também de dominar outros indivíduos que ficaram lá, como a Gabriela, só se reclamando, dizendo que nasceram assim, que o mundo era desse jeito e pronto. Então, nesse sentido, a escola representa, na sociedade moderna, o espaço de formação, não apenas da geração jovem, mas de todas as pessoas. Sim, meu amor, quando eu digo todas, inclusive você que está lá, professor, vamos lembrar da frase de Paulo Freire, que não é só para poder ser cortada em EVA e pregada na sala da coordenação da escola, não. Né? O professor tem que aprender ensinando. Né? Então, nós precisamos estar constantemente estudando. Né? E em um momento caracterizado por mudanças velozes, as pessoas procuram na educação escolar a garantia de formação que lhes possibilite o domínio do conhecimento e melhor qualidade de vida. Então, o desafio das escolas públicas e privadas não é manter as pessoas estudando, porque as pessoas vão querer estudar, ou presencial, ou de forma remota, ou de forma... Enfim, elas vão querer estudar, sim. O grande BO da questão é encontrar uma maneira criativa, atrativa e que atenda às necessidades do seu público, que chama a atenção. Porque, bebê, você vai dar uma aula de história pro boyzinho, pra girlzinha lá. E tem uma série de canal no YouTube que dá aula de história de forma super dinâmica e criativa. Aí a gente diz, esses meninos de hoje só querem estudar com os youtubers. Os youtubers fazem o papel deles, estudam e fazem vídeos criativos. Vai aprender a editar vídeo, porque você já sabe dar aula de história. Você está a um passo de conseguir também. Né? Por sua vez, na ação do professor, na sala de aula e no uso que ele faz dos suportes tecnológicos que se encontram à sua disposição,
são novamente definidas as relações entre conhecimento a ser ensinado, o poder do professor e a forma de exploração das tecnologias disponíveis para garantir melhor aprendizagem pelos alunos. O que é que a Kenzie quis dizer nesse quadradinho lindo que eu estou mostrando para vocês é de que muitas vezes a gente até tem a tecnologia, mas a forma como nós vamos usar a tecnologia é que vai definir se é eficiente ou não. Ídolo, me diz uma forma de ensinar a tecnologia? Meu amor, você tem que ser um professor pesquisador e um professor reflexivo, que a gente vai estar mencionando na aula 2. Você tem que estudar a sua clientela. O que é que ela gosta, o que é que ela não gosta, o que é que ela faz, de onde ela vem, o que ela não vem, qual é o padrão social dela, e saber o que é que você vai poder usar e como vai poder usar para poder atender as expectativas da sua clientela, né? E aí entra, né, já chegando no final da nossa primeira aula, as novas tecnologias da informação e comunicação, né? Como nós podemos definir essas tecnologias? Elas são um conjunto de tecnologias, né, usadas para propor, né, para construir, para informações e para divulgar essas informações, enviá-las para vários lugares. O uso desses instrumentos tecnológicos é primordial na sociedade da comunicação. Nós não podemos viver sem informação, sem comunicação hoje em dia. Então, ela precisa ser empregada, né, na educação para que complete todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. E sim, eu coloquei em espanhol para vocês verem como a gente tem, né, uma dificuldade com outra língua que surgiu dentro da oralidade como a nossa língua mãe, que dirá com as novas linguagens, porque as tecnologias elas vão imprimir na sociedade uma nova linguagem, um novo jeito de se comunicar, um novo jeito de transmitir informação, de transmitir conhecimento, e nós precisamos nos aprimorar dessas novas linguagens, que não é o espanhol, a língua oficial das novas tecnologias é o inglês, mas eu coloquei espanhol porque é a língua que eu domino para ler, tá, pessoal? Eu tenho minhas falhas também, eu não sou esse super professor, não. E aí, galerinha, depois de tudo isso, eu gostaria de passar o primeiro exercício para vocês. Vocês sabem que o curso tem uma durabilidade de 20 horas aulas e que só as aulas gravadas não vão dar essa carga horária. Vocês precisam fazer umas atividadezinhas e me mandar por e-mail, que eu vou estar lá disponibilizando no grupo do WhatsApp, né? A primeira pergunta é: quais os pontos positivos e negativos da relação entre tecnologia e sociedade em tempos atuais? Vocês vão responder essa pergunta com base nesse vídeo, com base na opinião de vocês e pensando na sociedade como um todo, não só na educação, porque aí vem essa segunda pergunta, que é: o que seria a educação na atualidade sem a tecnologia da informação e comunicação? Né? Então, essas duas perguntinhas devem ser respondidas, resposta mínima para cada pergunta de 5 linhas e enviada para o meu e-mail que eu vou disponibilizar lá no grupo. Não esqueçam de deixar o seu curtido, o seu gostei aí, deixar seu comentário, de se inscrever no canal. Isso é muito importante, se inscrever no canal, porque eu estou sempre produzindo um videozinho ou outro e vocês podem estar usando como algo para se inspirar e fazer dar certo na vida de vocês, né? Então, pessoal, depois de tudo isso que a gente conversou, eu gostaria só de deixar assim, meu muito obrigado, gratidão, gratidão mesmo por vocês terem chegado até aqui no vídeo, tá certo? Obrigado por essa primeira aula. Já já tá chegando a segunda aula, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.